Estamos na nossa lição semanal, quarta-feira, e o nosso título de hoje, Julgue com Justiça. Está difícil, nos tempos em que vivemos, que isso aconteça nos nossos dias. Percebemos muitas injustiças, muitas coisas absurdas acontecendo. Não dá nem para dizer, né? Então, se formos entrar nesse assunto, a gente vai ver quantas coisas bizarras têm acontecido com relação a esse tema, justiça, né? Julgar com justiça. Quando me vem esse título, me vem à mente a história de Salomão, que pela sabedoria que ele clamou a Deus e recebeu, ele foi chamado, né, a interceder sobre duas mulheres, na qual uma delas mentia, dizendo que era mãe, e na realidade não era. E numa atitude assim que, vamos dizer assim, inesperada, humanamente falando, ele sugere que a criança fosse dividida e cada um ficasse com metade da criança. E imediatamente a verdadeira mãe preferiu ficar sem a criança a vê-la morta. E dessa forma, Salomão conseguiu identificar quem era a verdadeira mãe. Julgar com justiça. Quando Deus coloca sabedoria e põe a mão dele, as coisas são diferentes. E a gente percebe na história de Salomão. Os crentes são chamados a refletir o caráter de Deus. E nós somos feitos à imagem de Deus. Está lá em Gênesis 1:27. Só que essa imagem ela foi desfigurada através do tempo pelo pecado. Quando Moisés falou sobre o poder e a majestade divina, disse que Deus não aceitaria suborno e que se importava com os fracos e marginalizados. Portanto, nós também temos que ter esse mesmo conceito de cuidar, né, se importar com os fracos e marginalizados. As coisas deste mundo aqui acabam esfriando o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. E então não devemos deixar que isso nos contagie e devemos sempre buscar os passos diários, né, da forma como Deus, como Jesus, quando esteve aqui na Terra, agiu com os nossos semelhantes. Aqui na nossa lição de estudo semanal, nós temos aqui 6 textos. E eu quero ler alguns deles para ver como em Deuteronômio é abordada essa questão da justiça. E o primeiro é Deuteronômio 1, capítulo 1, verso 16. Ele diz o seguinte: E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro e o que está com ele. Eu vejo que inclui, inclusive, o estrangeiro, né? Vamos ver o segundo. Deuteronômio 16, capítulo 16, o verso 19. Ele diz assim: Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Acepção de pessoas é uma coisa muito em destaque hoje nos nossos tempos, né? É questão da cor, é questão da raça, é questão do gênero, é questão de, sei lá, né, sexo e tudo mais. Então a gente vê realmente que às vezes muitas pessoas não são admitidas em um emprego por causa da cor, são pré-julgadas quando entram no mercado. Temos visto N notícias a respeito disso. Até mesmo a gente consegue perceber com relação ao Covid aí,
que o tratamento também não foi adequado com as pessoas mais pobres também, né? Vamos lá. Deuteronômio 24 e o versículo 17 diz o seguinte: Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás penhor a roupa da viúva. Era uma preocupação constante de Deus contra os órfãos, as viúvas, os estrangeiros também. Quantas pessoas estão sofrendo aí por perseguições em outros países, né? E acabam tendo que ser refugiados, passando aí agruras, perseguições, dificuldades, fome, frio, calor, né? Por causa realmente de os estrangeiros por estarem em áreas que não são a sua moradia, seu ambiente, né? E, por fim, o capítulo 27 e o verso 19, que diz: Maldito, olha que palavra pesada, né? Aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E o todo o povo consentiu, dizendo amém. Então você veja que Deuteronômio deixa bem definido realmente a importância do julgamento com justiça, né? Nós vemos diariamente que as pessoas que não têm dinheiro, são pobres, são fracos, são rejeitados, a justiça não dá muito valor à palavra das pessoas. Já o rico, o poderoso, o que se relaciona com pessoas importantes, esses sim são levados até as últimas instâncias, ganham tempo e praticamente não são condenados, né? Então, continua nos nossos tempos essa questão de haver muita injustiça, né? E isso não importa o país, a época, a cultura, não nem quanto elevados sejam as leis, a constituição de certos países. Está certo que em alguns lugares, né, nós percebemos que é mais a menos, mas quando se trata de pessoas marginalizadas por N questões, pela pobreza, pela educação, essas pessoas têm poucas possibilidades de conseguir um julgamento justo. Mas esta questão, na época do povo de Israel, por eles conhecerem o Deus verdadeiro, o povo de Deus devia representá-lo neste mundo, naquela época e hoje também. E o Senhor queria que o antigo Israel agisse com justiça e igualdade a todos perante a lei que ele já tinha imposto para nós, né? Mas isso vai muito além. Lá em Levíticos 19, verso 2, na lição diz o seguinte: Sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e eu sou santo. Podemos considerar isso uma jurisprudência, mas eles sabiam que esse verdadeiro Deus tinha as formas corretas de adoração, sabiam que era o verdadeiro Deus e que, seguindo, né, essas ofertas divinas, estaria tudo bem. Mas, porém, diante de tudo isso, eles maltratavam os pobres e os fracos. Como pode, né, alguém que se relaciona com Deus, conhece a lei, sabe que Ele é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, deu a vida dele por nós, pode maltratar um dos seus, né? Como pode alguém ser santo e maltratar os outros ao mesmo tempo? Lógico que isso não é possível, ainda que a pessoa cumpra de forma escrita os rituais religiosos devidos. Meus queridos, o que dá para aprender com a gente nesta lição? Que os tempos do passado e do presente, infelizmente o pecado tem agido fortemente
e tem feito com que haja injustiça. Mas nós temos que, como foi na época de Israel, se tivermos condições de, em algum momento, sermos testemunha ou formos dar-nos a oportunidade de ajudar alguém, precisamos agir com imparcialidade, com amor, com perdão, para que a justiça seja praticada nos nossos tempos. Que Deus abençoe a todos e que quando, quando os versículos, né, que diz assim, quando fizestes a um desses meus pequeninos, fizestes a mim. Então que nós coloquemos em prática realmente a ação de fazer o bem na questão horizontal, amar ao próximo como a ti mesmo. Se essa lei estivesse em, em, em cumprimento hoje, no nosso relacionamento horizontal entre nossos vizinhos, amigos, colegas, de colegas de trabalho, colegas de faculdade, o nosso semelhante, nós teríamos já em outro patamar. Quem sabe Jesus já teria voltado se agíssemos amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas que isso possa, cada dia mais, ocorrer na minha e na sua vida, para que Jesus volte o mais breve possível. Amém.